Sabe essas animações de veículos no mapa que normalmente a gente vê em aplicativos de táxi, como esse exemplo que está aparecendo aqui do lado? É exatamente sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje e mostrar o passo a passo de como implementar essa animação. E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar o projeto e abrir no VS Code. Projeto criado e aberto no VS Code, agora eu vou instalar a dependência que eu preciso para colocar o mapa na tela e adicionar os marcadores que eu vou estar fazendo a animação. Dependência instalada, que é o React Native Maps, que eu vou estar utilizando para mostrar um mapa na tela e os marcadores. Agora eu vou então começar a modificar o meu app.tsx para mostrar o mapa na tela. E só com isso aqui eu já deveria ter o meu mapa mostrando na tela. Eu vou então iniciar o emulador e rodar a aplicação. E pronto, já tenho aqui o emulador rodando. E um detalhe dessa biblioteca React Native Maps é que se eu não informar qual que é o mapa que eu quero utilizar, por padrão no Android ele vai utilizar o Google Maps e no iOS ele vai utilizar o mapa da Apple. Mas eu consigo padronizar e deixar utilizando o Google Maps em todas as plataformas, passando o provider, qual que é o provedor de mapa que eu quero utilizar. Então eu posso vir aqui na biblioteca do React Native Maps, importar então o provider, Google, e aqui no meu Map View eu posso informar qual que é o provider que eu quero utilizar e passar aquele provider do Google. Salvando, agora a gente já vai estar utilizando o Google Maps em todas as plataformas. E agora eu vou colocar o marcador na tela. Eu já coloquei aqui no projeto, no Assets, o ícone do carro, que é o que eu vou estar utilizando no mapa. Então agora eu vou colocar esse ícone aqui dentro do mapa. Para isso, primeiro eu vou importar essa imagem aqui dentro. Eu vou criar aqui um import, car icon, from assets barra car.png. E aqui ele pode ficar reclamando que ele não encontrou esse módulo, mas não é um erro de fato. A gente pode ignorar, simplesmente colocando aqui um ts ignore. A gente teria que fazer algumas configurações para que ele encontrasse essa imagem, mas para simplificar eu vou só colocar aqui para ignorar, mas vai funcionar do mesmo jeito. E agora eu vou colocar o marcador na tela utilizando essa imagem do carro. Então aqui dentro do mapa, basta eu abrir aqui, vou colocar um marker animated. Eu já vou utilizar o marker animated porque a gente vai utilizar uma animação para mover de um ponto para o outro, simulando o movimento do carro. Então aqui dentro eu posso colocar a imagem do carro e eu tenho que passar qual que é a coordenada que ele vai ser mostrado. E depois a gente pode ficar mudando essa coordenada para ele ir animando de um ponto para o outro. Aqui, por hora, eu vou colocar a mesma coordenada do centro do mapa, só para que a gente veja o ícone na tela. Salvando aqui. Então, a gente já tem o carro ali na tela. O único detalhe é que o carro ele não está com a âncora centralizada exatamente no centro do meu ícone. Ele está com a âncora embaixo, como se fosse um marcador, tipo um pin, igual esses pins que aparecem aqui no mapa. O meu carro está igual. E como eu quero utilizar o carro, eu quero que o centro da minha imagem, que seja utilizado lá no mapa, seja exatamente o centro do meu ícone e não a parte de baixo. Para fazer isso, eu seto então a âncora, essa âncora aqui, onde eu passo um objeto, eu vou passar o x 0.5 e y 0.5. E isso indica que eu quero que a âncora fique 50% na posição X e 50% na posição Y. E aqui, na verdade, o Y vai ser de baixo para cima. Só que agora o meu carro está centralizado exatamente no centro da rua, porque a âncora está no centro e o ponto que eu coloquei ele também está no centro da rua. Então o carro ele vai ficar exatamente no centro. E agora, para que eu faça a simulação do carro se movendo pelas ruas, eu vou vir aqui no Google Maps e eu vou pegar alguns pontos para fazer a simulação dele se movendo. Então aqui eu vejo qual que é a direção realmente que o carro ele pode se mover. Então eu vou fazer o seguinte, aqui eu tenho essa rua que eu consigo me mover até aqui. Aqui eu consigo então descer essa rua, vir para cá e aqui eu consigo vir aqui para baixo. Então é exatamente esse percurso que eu vou fazer. Eu vou clicar aqui então nesse primeiro ponto
Eu vou pegar essa coordenada e eu vou começar então a criar as minhas rotas. E aqui no VS Code eu vou criar um tipo, só para facilitar a questão do autocompletar. Eu vou criar então um tipo position, que vai ter uma latitude, que é um number, e uma longitude, que também é um number. E agora eu vou criar o meu array de posições por onde eu vou simular o carro se movimentando pela rua. Então eu vou ter um positions, que vai ser um array de posições, daquele tipo que eu acabei de criar ali em cima, e ele vai receber o meu array, onde eu vou ter os pontos de latitude e de longitude. Vou fechar aqui para ficar mais fácil visualizar. Aqui então eu vou ficar. Aqui então eu vou duplicar esse item. Vou voltar aqui no mapa. Vou pegar o mesmo ponto. Eu poderia ir direto para o ponto aqui final, só que não vai ficar uma animação muito legal. E o que aconteceria de fato? Esse carro que está sendo mostrado na tela, a aplicação dele estaria coletando os pontos GPS, enviando para um servidor, onde eu estaria pegando esses pontos. Então ele possivelmente teria vários pontos aqui dentro desse trajeto. E é isso que eu vou fazer para simular. Então eu tenho meu primeiro ponto aqui, vou criar meu segundo ponto aqui. E pronto, eu peguei vários pontos em todo esse trajeto aqui. Então é esse trajeto que o carro vai fazer na nossa animação e vai parar aqui embaixo nesse ponto aqui. E para fazer isso eu vou fazer o seguinte, voltando aqui no VS Code. Primeiro, a minha posição inicial, agora ela vai ser o meu positions na posição 0. E o meu carro já está no ponto de partida esperado. E agora eu vou fazer então ele fazer a animação pelo percurso que eu escolhi. E para que isso aconteça, eu preciso de duas coisas. Eu preciso animar o marcador e eu preciso de uma referência exclusiva dessa coordenada, que atualmente eu estou utilizando a mesma referência que eu utilizo para o mapa, para colocar a posição inicial. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou criar aqui uma referência para o marcador, const marker. Eu vou receber então um useHef, que vai ser um marker animated ou nulo, porque ele começa de nulo. E também preciso, como eu falei, da coordenada. Eu vou utilizar então um useState para armazenar essa coordenada e ela inicia no initial region. Agora então, eu coloco essa coordenada aqui no marcador, para que ele tenha uma coordenada própria dele, e eu não tenha que mexer numa coordenada que vai mexer na posição inicial do mapa também. E eu vou pegar a referência desse marcador da seguinte forma. Então eu vou utilizar ref. O ref ele me envia o elemento. E aqui eu só preciso então salvar esse elemento na minha referência marker.current. Eu então coloco o meu elemento. Pronto, já tenho a minha referência para o marcador, já tenho a coordenada. Agora então eu vou fazer a atualização dos pontos e a animação. E para que eu fique passando de ponto em ponto, eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar um useEffect para que ele seja disparado assim que o meu elemento, assim que o meu componente ele for criado, e eu quero que ele seja disparado de novo sempre que a posição atual ela for alterada. Então eu também preciso de um useState para a posição atual. Vou fazer aqui o seguinte, const.curPosition, isso aqui é um estado. Então, useState, iniciando na posição 0. Então, isso aqui vai ser a posição, vai ser o índice do meu array de pontos que eu criei aqui em cima. Ele começa da posição 0, então ele vai começar desse ponto aqui, que é a posição inicial. Então, voltando aqui no useState, eu quero que ele seja chamado novamente sempre que o meu curPosition ele for alterado. E aqui no useEffect, para simular a requisição ao servidor e pegar uma nova posição, eu vou utilizar um timeout. Por exemplo, a cada 1,5 segundos ele vai atualizar a minha posição. E aqui eu vou criar então um doUpdate
que vai ser responsável por fazer a atualização da minha posição. E essa atualização ela vai parar quando a minha posição atual ela chegar no final do meu array de posições. Então, vou fazer o seguinte: if curPosition mais um maior que o positions.length. Nesse caso, eu vou retornar, só vou dar um return, e ele vai parar a atualização dos meus pontos. Caso contrário, eu vou setar a nova posição, então set position, set curPosition, que vai ser a posição atual mais um. E agora, tudo que eu preciso fazer é então chamar uma função para fazer a animação dos meus pontos, que eu vou chamar de animate. Aqui em cima, então, eu vou criar essa função e ela vai fazer, então, a animação de um ponto ao outro. Aqui eu vou, então, armazenar qual que vai ser a minha nova coordenada, então, new coordinate, que vai ser o meu positions na posição curPosition, porque eu já atualizei esse curPosition na posição anterior. Na verdade, aqui tem um problema que é bem comum de acontecer e que às vezes pode nos custar horas tentando resolver, principalmente se a gente não entende o porquê. Qual que é esse problema? Aqui, antes de chamar o animate, eu estou atualizando o current position. E logo em seguida, eu estou utilizando esse current position. O que acontece é que nesse momento o current position ele não está atualizado, ele está com o valor anterior ainda. Isso porque o set do useState ele funciona de forma assíncrona. Então, nesse momento ele não está atualizado. Eu precisaria utilizar o useEffect, que só dentro do useEffect é que eu tenho certeza que quando ele for disparado, a variável de estado que eu fiz a atualização ela está com um novo valor de fato. Só que aqui eu estou utilizando o current position já para disparar a nova atualização. E para que não dependa disso, eu posso fazer então o seguinte: eu posso criar aqui uma const new curPosition, que recebe então o curPosition mais um. E aqui eu vou utilizar para fazer verificação. Não vou passar o curPosition aqui, eu vou passar lá para o animate. Aqui então o animate ele vai ter o curPosition, que é um number. E aqui sim eu vou utilizar o curPosition aqui. E no final, aí sim eu vou atualizar o meu estado para a nova posição. E agora sim eu não vou ter nenhum problema. E agora falta chamar o doUpdate aqui dentro do useEffect e fazer a animação em si, que ela é diferente para o Android e para o iOS. Então a gente tem que verificar em qual plataforma que a gente está para fazer a animação de forma correta. Aqui então eu vou fazer a verificação, platform.os for igual a Android, a animação é de um jeito, se não, é de uma outra forma também. No Android, a animação é feita da seguinte forma: eu utilizo o marker.current.animateMarker.toCoordinate. E aqui eu informo qual que é a nova coordenada que ele deve fazer a animação e quanto tempo ele deve levar para fazer essa animação. No caso, eu vou colocar meio segundo para ele fazer a animação de um ponto até o outro. Já para o iOS, a animação é feita de outra forma. A gente vai pegar a coordenada atual e eu vou fazer um timing. E aqui o meu coordinate ele não está utilizando o tipo certo e por isso ele não tem um autocompletar. Para que ele tenha um autocompletar, eu posso fazer o seguinte. Então é new animated region. E aí sim, ele vai ter o tipo corretamente. E, inclusive, aqui embaixo, ele vai ter o timing para fazer a animação. E aí eu vou passar as configurações que eu quero, que é para onde que eu vou fazer a animação. Então eu vou utilizar o operador spread passando o new coordinate. E aqui eu também vou utilizar o use native driver para ele usar o driver nativo para fazer essa animação. E por fim, eu starto a animação. E pronto, a animação já deveria estar acontecendo. Vou atualizar aqui o emulador. E pronto, a minha animação ela está acontecendo sim. Porém, o carro ele não está girando para a posição correta, na direção
na qual ele está indo. E é isso que falta ser implementado e é o que eu vou fazer agora. Aqui eu vou criar uma função getRotation, que ela vai ser responsável por fazer o cálculo de qual que é a rotação do meu marcador que ele tem que fazer para mostrar na tela corretamente de acordo com a direção que ele está indo. Então aqui eu recebo qual que é a posição atual, cpos de current position, que ele é um position, e eu recebo também o npos, que seria a nova posição, para onde que ele está indo. E aqui dentro eu vou fazer o cálculo para saber qual que é a rotação do meu marcador. Primeiramente eu vou verificar se por algum motivo essas minhas posições elas não são nulas. Então, if não cpos ou não newpos, se elas forem nulas por algum motivo, eu vou simplesmente dar um return 0. Ou seja, não precisa rotacionar o meu objeto. Caso as duas posições existam, então eu vou fazer o cálculo, que eu preciso obter qual que é a diferença entre as duas latitudes. Então, lat_diff vai receber o meu cpos, que é a posição atual, ponto latitude, menos meu npos, ponto latitude. E aqui eu tenho a diferença de latitude entre os dois pontos. Também preciso da diferença de longitude, então lng_diff recebe o cpos, ponto longitude, menos npos, ponto longitude. E aqui eu tenho a diferença entre a latitude e a longitude referente à posição atual e a nova posição. E para saber qual que é a rotação necessária de acordo com a latitude e a longitude, eu vou fazer então o return. E aqui dentro eu vou utilizar o math.tangente de longitude, da diferença de longitude e a diferença de latitude, multiplicado por 180 graus e dividido por π. E isso aqui me retorna qual que é a rotação que o meu marcador precisa fazer de acordo com a posição que ele está e a posição para onde ele está indo. E o retorno dessa função eu tenho que armazenar num estado também. Então eu preciso colocar aqui mais um estado, que vai ser o meu curRotation, set curRotation, que vai ser um useState, que começa de 0, ou seja, sem nenhuma rotação. E aqui então, antes de executar a animação em si, eu vou atualizar a nova rotação, obtendo o newRotation, chamando a função getRotation, onde eu tenho que passar qual que é a posição atual, ou seja, curPosition, e a nova posição para onde que ele está indo, que eu recebi por parâmetro, que é o new curPosition. O meu position, na verdade, é o índice, eu tenho que passar aqui a posição em si. Então aqui é positions, na posição curPosition, e positions na posição new curPosition. E agora sim eu tenho a rotação que o marcador deve fazer. O que eu preciso fazer agora é setar essa rotação. Então, set curRotation, new rotation, setei a rotação no estado, e agora eu preciso fazer com que essa rotação ela seja utilizada lá pelo Animated Marker, ou Marker Animated no caso, setando aqui o Rotation, que ele vai receber o meu curRotation. E assim ele vai saber qual que é a rotação que ele deve fazer a cada caminho que ele está percorrendo. Salvando, e agora eu vou atualizar o meu emulador. Antes de continuar, só dando um recado bem rápido. Quer aprender a programar com mais detalhes esse tipo de aplicação e muitas outras, desde a parte web, mobile e o back-end? Então tem um curso perfeito para você. No meu curso de React.js, React Native e Node.js, você vai aprender na prática construindo aplicações do zero, com explicação passo a passo e desafios para você fixar completamente todo o conteúdo que você vê no curso. E o curso está por um valor imperdível, mas não vai durar muito. Então aproveita, acessa o link que está aqui na descrição, se inscreve que eu estou te esperando lá. E tá lá a animação. O carro está rotacionando corretamente para a direção que ele está indo. Toda vez que ele faz uma curva, ele rotaciona para ficar de frente para o ponto para onde ele está se dirigindo. E é assim que a gente faz a animação do marcador, e também rotacionando para que ele fique sempre de frente para a posição para onde ele está indo. O código-fonte desse projeto está aqui na descrição. Se tiver alguma outra funcionalidade que você queira ver explicado passo a passo, deixa aqui nos comentários, seja mobile, web ou back-end, que logo eu vou estar trazendo aqui no canal. Para esse vídeo seria isso, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.